Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. O Brasil vem conseguindo, nos últimos anos, notáveis progressos em busca da redução das disparidades de renda. Apesar dos avanços, o país apresenta um quadro que figura entre as rendas mais concentradas do mundo. Esse quadro de concentração de renda entre as famílias brasileiras reflete-se também no que toca à renda regional. O mapa da renda nacional nos mostra um Brasil mais rico e mais desenvolvido ao Sudeste e Sul e um Brasil com grande concentração de pobreza e baixos índices de desenvolvimento humano ao Norte, Nordeste e também no Centro-Oeste. E, independentemente da região do país, todos estão sujeitos também a transtornos climáticos, calamidades, com perdas de vidas e graves prejuízos materiais para famílias e também para a infraestrutura e produção, eventos que agravam a situação dos mais pobres naturalmente. Para fazer uma análise das perspectivas do desenvolvimento regional, o Agenda Econômica conversa hoje com o ministro Fernando Bezerra de Souza Coelho, da Integração Nacional. Participa dessa entrevista o jornalista Ronaldo Martins. Muito obrigado, ministro, pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Alegria minha, Elival, poder participar deste programa. Ministro, eu queria puxar assim, um veio da história, né? Pegar lá que os primórdios da criação do Ministério da Integração Nacional passa por Dom João V, em 1736. Então, qual é esse elo da história, puxando, se eu puder resumir um pouco assim, da importância, do que era a importância historicamente, da importância que tem hoje o Ministério da Integração Nacional? Isso tem a ver com a própria ocupação do território nacional. Na realidade, nós somos quase que uma civilização de caranguejos. Toda a civilização, toda a colonização se deu ao longo da costa brasileira. A ocupação das capitanias, começando primeiro no Nordeste, depois a transferência para o sul do país, o processo de interiorização do Brasil sempre foi um processo muito lento, o que terminou construindo um país muito desigual, como você observou na abertura. Eu diria que a concentração de renda, do ponto de vista das pessoas, ela é grave, mas mais grave ainda é o desnível de renda a nível regional. Só para dar um exemplo, não existe paralelo em nenhum outro país do mundo. Uma única cidade, como é a cidade de São Paulo, chegou a concentrar mais de 30% da riqueza nacional. Hoje, quem concentra tamanha riqueza da ordem de quase 35%, 36% é o estado de São Paulo. Isso vem se reduzindo, mas ainda existe uma excessiva concentração no Sudeste e no Sul do país. Ministro, o senhor fala dessa concentração, né, no litoral, desse desenvolvimento que veio do litoral, que é um tema importante, mas a gente percebe que o Ministério, quando se chamava ainda Ministério do Interior, né, que era assim no passado, ele foi sendo esvaziado ao longo do tempo. Uhum. E hoje, como é que é a estrutura do Ministério da Integração? Como é que é o orçamento? Qual que é a importância dada pelo país a esse Ministério? Na realidade, você faz uma observação correta, que se perdeu o prestígio político, as ações que pudessem estimular o equilíbrio federativo no Brasil. Então nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, até o final da década de 70, onde o país cresceu de forma acelerada, foi um dos períodos em que o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, né? Mas esse crescimento foi excessivamente concentrado no Sudeste e, em sequência, no Sul do país. A retomada de uma visão, digamos assim, mais equilibrada do desenvolvimento nacional, ela começa primeiro no enfrentamento do processo inflacionário brasileiro, que foi muito presente nos anos 80 e nos anos 90. Quando a gente consegue consolidar os fundamentos macroeconômicos, que isso se iniciou no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, criou as bases para que, com a liderança do presidente Lula, a gente começasse a diminuir as distâncias, primeiro entre pessoas e depois entre regiões. Nos últimos 8 anos da administração do presidente Lula, nunca se teve um processo de inclusão social tão intenso e tão agudo como se observou. Mais de 56 milhões de brasileiros ascenderam socialmente, uns saindo da miséria e passando para uma condição mais digna, e outros saindo das faixas de renda D e E alcançando a chamada classe média, gerando, portanto, um movimento muito positivo de crescimento econômico no Brasil. Eu diria que
só, portanto, a partir do final da década de 90, já início da década passada, é que o Ministério da Integração Nacional passa a ter um papel, digamos, mais importante do ponto de vista da agenda de desenvolvimento do país. O principal instrumento para a promoção dessa agenda é o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, é a PNDR, aonde se procura, em todas as ações do governo federal, ter um viés regional. Por exemplo, escolas técnicas. Durante a administração do presidente Lula se implantou 211 escolas técnicas nesse país, mas o presidente buscou para que essas escolas técnicas fossem espalhadas do ponto de vista regional. Então, eu posso dar o depoimento no meu estado. As escolas técnicas eram concentradas no litoral e elas começaram a chegar no interior. Aí começamos a assistir à chegada das escolas técnicas em Salgueiro, a chegada das escolas técnicas em Floresta, em Ipojuca, na Mata Sul de Pernambuco. E isso, portanto, criou um ambiente novo. Então, os principais instrumentos dentro do âmbito do Ministério da Integração para a promoção do desenvolvimento regional são as suas empresas vinculadas. Eu destacaria aí a Codevasf e o Denox, que a elas estão afetas, sobretudo, a responsabilidade de ampliar a oferta hídrica, que é um dos problemas sérios, sobretudo no semiárido nordestino, e também a implantação de perímetros irrigados, porque é através da política de irrigação que você pode produzir emprego e gerar renda que possa vencer os bolsões de misérias que estão excessivamente concentrados nos semiáridos do Brasil. A gente poderia concluir que essa indução do desenvolvimento para o semiárido, para o interior, é função do governo? Não acontece naturalmente? É isso que o Ministério faz? Com certeza. Se a gente deixar que as forças de mercado regulem a geração de emprego e renda, ela não vai ter essa visão de inclusão social. Portanto, a Política Nacional de Irrigação, só para dar um exemplo, ela tem que levar em conta isso. É preciso implantar a infraestrutura. Qual é a infraestrutura? A captação da água, seja em rios, seja de água subterrânea, a construção de canais, as estações elevatórias, o bombeamento, a articulação da questão fundiária, para que você possa gerar as condições de ter uma agricultura moderna, uma agricultura que inclua tecnologia e uma agricultura que possa ser competitiva, que possa ser para produzir alimentos, mas para produzir, sobretudo, produtos agrícolas de alto valor agregado, como é o caso das frutas, das hortaliças, no sentido de você gerar renda. Eu vou dar um exemplo, o qual é o papel da irrigação do ponto de vista do equilíbrio regional. As duas cidades, Petrolina e Juazeiro, ali no submédio São Francisco, elas geram hoje mais de 100 mil empregos de carteira assinada na agricultura irrigada. Para dar um exemplo, o maior sindicato de trabalhadores, seja trabalhadores rurais ou urbanos do Nordeste, é o de Petrolina. E em segundo lugar é o de Juazeiro. Mesmo com todo o desenvolvimento industrial que se observou nas regiões metropolitanas de Salvador, de Recife, de Fortaleza, é lá no polo da fruticultura irrigada, como nós denominamos, com mais de 120 mil hectares implantados, que você hoje tem indicadores sociais e econômicos que se transforma num farol, numa referência. Precisamos ampliar essa experiência para outras áreas do semiárido nordestino. Ministro, se a gente olhar aqui os dados do IBGE, não houve muito progresso em termos de repartição da renda regional. O Nordeste, para exemplificar, em 2002, o Nordeste respondia por 13% do PIB nacional. Né? Isso aqui evoluiu para 13,1% em 2008. Quer dizer, de 2002 para 2008, ele evoluiu 0,1%. Né? O Norte, quase nada. Quase 1%. Quase 1%. 1%. Né? Quase 1% do PIB. O Norte foi era 4,7%. Aumentou para 5,1%. Esse até que deu uma mudada boa, né? Quer dizer, o Sul era 16,9%, foi cair para 16,6%. Como é que o senhor vê? Dá para mudar esse mapa da participação no PIB? Eu diria que está mudando, Elivaldo. Né? Na realidade, os dados, digamos assim, isolados do PIB ou da participação das regiões, dos seus PIBs regionais em relação ao PIB nacional, talvez não traduzam o movimento que já está ocorrendo, sobretudo com mais intensidade nesses últimos 4 anos. Vou lhe dar um dado. A região Norte e Nordeste cresce mais do que a média brasileira.
o Nordeste cresce mais do que o Brasil, o Norte cresce mais do que a média brasileira. Do ponto de vista da geração de emprego, as regiões Norte e Nordeste geraram mais empregos formais do ponto de vista proporcional das suas economias do que as economias do Sul e do Sudeste. Então, eu quero dizer que nos últimos 4 anos, fortes investimentos em infraestrutura, e aí a gente pode citar obras como a transposição, a ferrovia transnordestina, as obras de geração de energia como Santo Antônio, Giral, linhas de transmissão, as obras em rodovias como a duplicação da 101, obras na implantação de escolas técnicas, na implantação de novos campos universitários que se espalharam pelo Norte, pelo Nordeste e também pelo Centro-Oeste. Poderia citar a Universidade Federal do Vale de São Francisco, a Universidade Federal do Tocantins, só para ilustrar alguns exemplos. Esse é um movimento muito recente, que o país está experimentando com muito vigor o desenvolvimento das economias no interior, a realidade do Centro-Oeste, que é hoje a nova fronteira agrícola do país, mas o maior dinamismo econômico das regiões que durante muito tempo, sobretudo durante a década de 60, 70, 80, 90, de certa forma, apresentavam sempre baixo dinamismo quando comparado com as outras regiões do país. Mudar um pouco o tema, ministro, vamos falar das calamidades, os desastres naturais, todos esses temas relativos à defesa civil, que têm sido cada vez mais frequentes no país. O Ministério, qual é a responsabilidade do Ministério da Integração nessa área, na defesa civil? Primeiro, para dizer que essa agenda da defesa civil ou da proteção civil, como é chamada em alguns outros países, é uma agenda que veio para ficar nas agendas dos governos, seja o governo da União, seja os governos estaduais e municipais. Isso está ligado à questão do clima, está ligado à questão do aquecimento global, à mudança climática, e cada vez a ocorrência de eventos extremos tem se intensificado e provocando não só a perda de milhares de vidas humanas, como também severos prejuízos materiais. O Ministério da Integração é o órgão responsável pela Política Nacional de Defesa Civil. Dentro do Ministério da Integração, nós temos a Secretaria Nacional de Defesa Civil. O que é que precisa ser feito? Quando nós chegamos, com passados 8, 10 dias, a gente se deparou com o episódio da região serrana do Rio de Janeiro. Então, um desastre natural, uma chuva torrencial, intensa, fora da curva, com fortes deslizamentos de encostas que ocorreram naquela região, provocou não só prejuízos materiais muito graves, mas, sobretudo, a perda de mais de 1.000 vidas humanas. Então, isso chocou o país e também chocou o próprio governo. E a presidenta Dilma recomendou uma ampla reformulação de toda a política nacional de defesa civil, que envolve não só o Ministério da Integração, mas diversos outros ministérios. Eu destacaria o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Cidades, o Ministério da Justiça, e todos estamos sendo coordenados pela Casa Civil da Presidência da República, produzindo informações, subsídios para a formulação dessa nova política. Qual é a diretriz da presidenta Dilma em relação à nova Política Nacional de Defesa Civil? Ela quer que a gente possa reduzir mais as ações de recuperação, de remediação e focar mais nas ações de prevenção. Entendida as ações de prevenção, não só a realização de obras de prevenção, mas a prevenção, por exemplo... Ocupação do solo, né? A ocupação do solo, para evitar a ocupação em áreas de risco, isso tem a ver com a legislação, isso tem a ver com os planos diretores das cidades brasileiras, isso tem a ver também com a ação de outros agentes públicos, como o Ministério Público, como o Poder Judiciário, para que a gente possa coibir de que a urbanização, o povoamento das áreas urbanas se dê em áreas de risco. Mas eu destacaria, o Brasil já tem os serviços de meteorologia de alta qualidade, mas precisamos investir mais e mais na nossa capacidade de predição, de a gente se antecipar à ocorrência do evento extremo. E, nesse sentido, o Ministério de Ciência e Tecnologia coordenará os investimentos nessa área,
teremos um novo Centro Nacional em Cachoeira Paulista, aonde nós vamos coletar todos os dados de clima e tempo através do INPE, do CPTEC, do INMET, de satélites. Vamos adquirir novos radares, tudo isso para melhorar a capacidade de previsão do governo, no sentido de a gente se antecipar a esses eventos extremos. Mas quanto a gente dispõe para montar esse sistema de proteção e de defesa e de antecipação dos problemas? São ainda estimativas, Elival, mas o Ministério da Ciência e Tecnologia estima que até 2014 toda essa estrutura desse Sistema Nacional de Alerta, que é como está sendo denominado, demandará investimentos da ordem de 200 milhões de reais. Essas informações vão ser transferidas para o que nós chamamos do SENADE, que é o Centro Nacional de Alerta contra Desastres Naturais. O SENADE vai funcionar aqui em Brasília, ali próximo da Agência Nacional de Águas, no CESIPAM, que é umas instalações do Ministério da Defesa. O Ministério da Integração vai ter um espaço ali de mais de 600 metros quadrados, onde a gente vai coletar, normatizar, padronizar a informação e repassar essa informação para o Sistema Nacional de Defesa Civil, que é composto pelas coordenadorias de defesa civil dos estados e dos municípios brasileiros. Tem muito trabalho que vem sendo feito. Por exemplo, nós nunca tínhamos realizado simulados. A gente sabe o período que ocorre as chuvas torrenciais, que ocorrem os desastres naturais, mas não existe uma cultura de prevenção disseminada no Brasil. Diferentemente de outros países, como o caso do Japão, dos Estados Unidos, essas sociedades, essas populações, esses povos estão habituados a conviver com terremotos, furacões, tempestades, ciclones, maremotos e, portanto, tem uma cultura de se prevenir, de se preparar para quando da ocorrência desses eventos extremos. Então, nós temos que também levar a cultura da defesa civil, a cultura da prevenção para as escolas, para o ensino fundamental, para o ensino médio. E a gente começou agora, só agora é que a gente realizou 3 simulados, um em Recife, um em Maceió, um em Salvador. Vamos programar um agora para a região serrana e vamos ter uma agenda de simulados com as comissões, com as secretarias, com as coordenadorias de defesa civil do país inteiro, para que a gente vá criando essa cultura, inclusive capacitando os comunicadores sociais, colocando a imprensa, os veículos de televisão, de rádio, ao nosso lado, para que a gente possa melhor informar a população. No próximo bloco, o problema da seca no Brasil. Aguarde.